hoje nós vamos conversar sobre feudalismo. Primeiro, vamos entender o que levou ao feudalismo. Como nós já falamos na aula passada, nós falamos sobre a queda do Império Romano e o processo de ruralização. Mas, além disso, o que mais fez com que nós saíssemos da Idade Antiga para ir para a Idade Média e, na Idade Média, para esse processo de ruralização, para esse mundo feudal? Nós temos aqui alguns pontos. O primeiro deles, como a gente já falou, a ruralização das cidades, a fragmentação do poder central, como a gente viu, Roma perdeu seu imperador, o enriquecimento da hierarquia social, nós temos o desenvolvimento de uma relação de dependência social, a privação da defesa e a clericalização da sociedade. Mas como é que isso ocorre? Como é que essa relação de dependência vai surgir? Como é que cresce essa hierarquia social? Como é que a gente fica sem defesa? Nós já falamos sobre a invasão dos povos bárbaros e, com isso, nós já vimos que o exército romano já estava enfraquecido, então nós não temos mais um exército. Então, as pessoas vão buscar esses senhores, esses nobres donos de terras, numa forma de se proteger. E, em troca dessa proteção, se dá o trabalho. Então, qual é a sociedade que é moldada a partir disso? Nós temos, então, a sociedade feudal, que não é uma sociedade de classe, ela é uma sociedade de casta. Então, nós não temos nessa sociedade não tem uma forma de crescer na pirâmide. Se você nasce servo, você vai morrer servo, e assim sucessivamente. A não ser, claro, entre a classe nobre e o clero, porque a nobreza podia se tornar clero, mas é uma exclusividade deles, né? Enfim, nós temos uma sociedade dividida em três. O clero, que eram a igreja, né? Os nobres, que eram os donos dos feudos, e os camponeses, que eram aqueles que trabalhavam em troca de proteção. Aqui nós temos uma representação de como seria um feudo. O feudo ele era dividido em várias porções de terra. Nós temos o manso senhorial, que é aquela parte que vai ser plantada exclusivamente para o senhor. O manso comunal, que é aquela parte onde as pessoas que moram no feudo plantam para si. E nós temos o manso servil, que é ali onde eles estão também servindo ao senhor, mas com fim de manutenção do feudo. Nós temos também no feudo o cemitério, igreja, bosque, pasto, enfim. É uma longa extensão de terra com várias funções. Além disso, também tem um moinho, né, que é utilizado pelos servos sobre uma taxação de impostos pagos ao senhor. Bem, quando a gente fala em feudalismo, a primeira coisa que vem na cabeça são as relações de dependência, até porque é pelo que é conhecido. Então, qual é a principal relação de dependência que nós temos nesse período? O principal é o laço vassálico, que é um laço de lealdade. Não se trata só de proteção, mas sim de lealdade. E como é que se dá esse laço vassálico? Ele se dá através da homenagem, que é uma cerimônia. Nós não temos, então, aí uma legalização em papéis. Nós temos uma atitude pública. Nessa atitude pública, o laço é selado com um beijo entre o senhor e o vassalo. E o vassalo se compromete a trabalhar nas terras do senhor e protegê-lo em todas as circunstâncias. E é nesse processo que nós temos a investidura, onde esse vassalo vai pegar uma porção dessa terra, ganha a porção dessa terra para trabalhar para si, e ali ele vai começar a servir para o seu senhor, e com a terra dele vai começar a pagar os impostos ao senhor. Então, nós podemos ver três características importantes sobre essa sociedade feudal. Primeiro, o fato dela ser de casta, o fato dela ser baseado em relações interpessoais de dependência e de proteção, e também porque ela é baseada na autonomia daquele sistema, na autonomia daquele feudo, como se aquele mundo entre muros fosse um mundo à parte. Então, tudo que for social vai ser acontecido dentro daqueles muros, até por isso que o feudo tem estruturas como igreja e cemitério. Então, o mundo daquelas pessoas é aquele feudo, e aquele feudo trabalha de forma autossuficiente. Então, tudo que é produzido naquele feudo é consumido por aquele feudo. Bem, é isso que nós podemos falar sobre feudalismo hoje, e
Até a próxima aula.